Olá, seja bem-vindo ao Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pomba, para a gente continuar conversando sobre as transformações de carbono no solo. Nós já falamos um pouco a respeito da dinâmica de carbono nos diferentes ecossistemas, falamos a respeito do processo microbiano de decomposição da matéria orgânica e agora nós vamos falar um pouco mais a respeito, né, dos fatores que afetam esse processo e de como esse processo é levado à síntese, né, da matéria orgânica estabilizada ou do humus. Né? Então, essa é a figura importante para a gente, né, onde a partir da serrapilheira a gente tem a decomposição microbiana. Essa decomposição microbiana ela é incompleta, né, porque parte desse material não, as enzimas do solo não têm capacidade de decompor. Esse material que sobra no solo, ele acaba passando por transformações também, para a formação, né, por transformações, né, de conjugação, né, e outras reações químicas que vão levar à formação do humus, e parte desse material vai ser transformado em gás carbônico pelos micro-organismos. Né? Mas quais são os fatores que vão afetar de fato a decomposição microbiana? Então, a decomposição microbiana dos heterotróficos ela vai ser função da aeração, da umidade, da temperatura, do pH e da concentração de nutrientes. Todos esses fatores eles vão interferir, né, na taxa e na decomposição da matéria orgânica. As condições que favorecem uma rápida, né, e uma eficaz decomposição são, né, e aí a gente entra no primeiro fator, né, que é a taxa de lignina, né, a taxa carbono-lignina. Né, a lignina ela dificulta demais a, a decomposição justamente pela sua característica, né? O que é bom e o que é ruim, né? Uma decomposição, né, de, do material orgânico ela tem sempre os seus dois aspectos. Uma decomposição muito rápida, ela vai disponibilizar muito nutriente no solo, o que vai provocar perdas, né, desse material. Uma decomposição muito lenta, ela acaba não, é, muitas vezes, atendendo às demandas, né, do ecossistema. Então a gente sempre tem essa questão. Mas o que vai fazer essa velocidade, o que vai determinar a velocidade de decomposição? A primeira coisa é a taxa de lignina ou, né, a razão carbono-lignina que vai ter muita interferência. A segunda questão é um clássico, né, que é a relação carbono-nitrogênio, a relação CN. A relação CN ela vai ser fundamental porque o segundo elemento que o microorganismo precisa em maior quantidade no seu desenvolvimento é o nitrogênio. E materiais que têm uma baixíssima relação CN, né, ou quer dizer, uma altíssima relação CN, muito carbono e pouquíssimo nitrogênio, ele vai ter dificuldade, né, vai infringir ao microorganismo dificuldade na decomposição. Por quê? Porque ele não vai ter nitrogênio suficiente para poder transformar todo o carbono que ela consegue absorver. Né? Obviamente, o pH do solo ele vai ser determinante para que esse processo aconteça, né? A temperatura também e a adição de novos materiais ela sempre vai ser importante para manter uma taxa de decomposição alta. E se a gente for olhar como é que funciona a decomposição de uma maneira geral, a gente pode chegar a essa imagem, né, que são os estágios de decomposição. A gente vai ter o estágio 1, com o resíduo de cultura ou material orgânico recém-depositado. Depois de alguns dias nós vamos ter a decomposição e essa decomposição vai levar à formação de gás carbônico, de biomassa microbiana, que é justamente a biomassa, nova biomassa de micro-organismos que vai ajudar na decomposição desse material, né? E um resíduo que vai estar mais enriquecido de substâncias complexas. Por quê? Porque as substâncias de mais fases de decomposição já foi decomposto. Em seguida, os resíduos mais resistentes, né, permanecerão, a biomassa microbiana vai continuar agindo, e à medida que o material vai sendo disponibilizado e utilizado para a síntese de energia por esses organismos, ele vai sendo liberado como gás carbônico pelo processo de respiração. Né? Então isso acontece depois de alguns meses. Depois de vários meses a gente tem os resíduos muito resistentes, uma biomassa microbiana que continua tentando agir e retirando desse material a sua energia, e à medida que ele tira energia, ele respira esse material na forma de gás carbônico, né? E depois de algum tempo, né, o resíduo muito resistente ele passa por diversas transformações no solo para formar o chamado humus, né, aquilo que a gente chama de humus, que é uma matéria orgânica de coloração escura, altamente estabilizada, alto peso molecular, muitas cargas
disponíveis para né, a capacidade de troca do solo, né, e uma redução da biomassa microbiana, que vai ter uma menor capacidade de obter energia desse material. Então, com essa figura, a gente consegue perceber como que a matéria orgânica fresca foi sendo utilizada, que parte dela vai ser transformada em gás carbônico e voltar para a atmosfera para ser absorvido novamente pela fotossíntese, vai para a planta e novamente para o solo, e parte dela fica na biomassa microbiana. Então, a biomassa microbiana é um importante componente, né, nesse processo da decomposição da matéria orgânica. Então, quando a gente fala também da matéria orgânica, né, e desse processo de decomposição, se a gente colocasse materiais purificados no solo, né, para a gente entender como é que essa dinâmica aqui ela é afetada pela característica do material orgânico que a gente usa, eu acho que esse gráfico aqui ele explica muito bem isso, porque ele mostra claramente a decomposição dos materiais purificados e mostra a decomposição de um material de origem de culturas. Né? Então a gente vê que a lignina sozinha, depois de 200 dias, ela permanece 80, quase 80, 60, 80% no solo. A gente percebe que a celulose e a hemicelulose, depois de 200 dias não, de decomposição, de exposição aos micro-organismos do solo, não sobra mais de 20% desse material, então ele tem uma decomposição muito rápida. E quando a gente pega a palha de trigo ela tem celulose, hemicelulose e lignina, né, misturado, né, dentro do contexto da sua parede celular. E a gente percebe que ele vai ficar justamente no meio desses dois, não vai nem ter a, a característica da lignina, nem ter a característica, né, da celulose, da hemicelulose. Então, a gente percebe aqui que componentes orgânicos mais ricos em lignina, eles vão ter uma taxa inferior de decomposição. Componentes orgânicos que forem mais ricos em celulose e hemicelulose, nós vamos ter uma taxa mais veloz de decomposição. Então, isso é um fator importante, né? Mas a gente percebe que sempre sobra alguma coisa. A gente chega no final de 200 dias, o material não é completamente decomposto, né? E isso vai levar à formação do humus, né? E o humus, ele vai envolver, né, a partir das proteínas, da lignina e do carboidrato, nós vamos ter a decomposição e a produção de produtos clivados, né, os produtos aromáticos, principalmente, os polímeros, os aminoácidos, né, e os produtos que sobrarem, de fato, de constituição química mais complexa, eles vão passar por reações de condensação, por reações de polimerização, e com isso eles vão permanecer no solo, porque eles não vão apresentar ligações que possam ser quebradas pelas enzimas microbianas do solo. E com isso elas vão ficar mais tempo no solo, e por isso que a gente chama o humus de matéria orgânica estabilizada, porque ela sofre transformações numa velocidade muito inferior do que a matéria orgânica seca, por esses motivos que a gente comentou. Então, a umificação ela depende justamente inicialmente de uma decomposição incompleta, da formação de compostos, de produtos da degradação bastante complexos, e a partir da condensação e da polimerização desses compostos a gente vai ter a formação do humus de uma maneira mais definitiva, e aí sim esse material ele tem uma vida mais longa no solo, uma estabilidade maior, né? Então a gente percebe, né, que essa é a rota principal de formação do humus, né? Essa rota aqui a gente percebe uma imagem esquemática mostrando uma quinona e os processos dos quais ela é submetida para a formação dos polímeros que tendem a tendem a apresentar uma maior dificuldade de degradação. Quando a gente fala de humus, né, a gente fala também do fracionamento do humus, e ultimamente tem sido bastante utilizado o humus em combinação com outros nutrientes ou com outros elementos para poder né, melhorar a qualidade do solo, né? E aí a gente tem as frações do humus, né? O humus ele pode ser fracionado, né, a partir do tratamento com álcali. Quando a gente utiliza o tratamento com álcali, né, com uma substância com o pH muito alto, nós vamos ter, né, a produção de um componente insolúvel, que são as uminas, né, e de um componente solúvel, né, que vai poder ainda ser tratado com ácido para a produção
do precipitado, que é o ácido úmico, e do não precipitado, que é o ácido fúlvico. E muitos estudos estão sendo realizados com a utilização desses componentes fracionados do humus, né, para buscar justamente a recomposição da fertilidade do solo ou a interação com os micro-organismos para poder ter um melhor aproveitamento, né, das características benéficas do micro-organismo no solo. Então, esse aqui é o mecanismo de fracionamento, né, e de como isso vai acontecer. A gente falou até aqui da decomposição, né, mas é importante falar que a decomposição ela apresenta todos esses fatores envolvendo, né, e até a gente chegar aqui no humus. Mas além desses fatores, a gente precisa falar de um importante efeito que é observado na decomposição microbiana no solo, que é o efeito prime. Né, o efeito prime ele é bastante importante, né, e a gente tem o efeito prime positivo e o efeito prime negativo. Né? A depender do tipo de material orgânico que a gente coloca no solo, a gente consegue ter o efeito prime positivo, que é a ampliação, né, da capacidade do solo em produzir gás carbônico. Então, a depender do material que a gente coloca, a gente é capaz de acelerar o processo de decomposição e, com isso, a taxa de decomposição ela é ampliada a depender do tipo de material que a gente utiliza. Né? Então, isso é bastante importante para a gente pensar em determinados tipos de compostos orgânicos que a gente adiciona ao solo, ele vai acelerar a decomposição, né? O que pode ser bom e o que pode ser ruim. Né? Ele pode ser bom no contexto em que você quer justamente acelerar o processo de umificação, e ele é ruim porque você acaba tendo, né, a disponibilização mais rápida do material orgânico e dos nutrientes disponíveis nesse material. E a gente tem também o efeito prime negativo. Né? O efeito prime negativo ele vai acontecer quando a gente adicionar um material orgânico no solo que dificulte a taxa de decomposição e de produção de gás carbônico. Então, essa também é uma questão importante. Existem compostos que a gente adiciona ao solo e que fazem com que a gente reduza, né, o processo, reduza a velocidade de decomposição. Existem compostos tóxicos, existem compostos riquíssimos em lignina que vão fazer com que a taxa de decomposição ela caia para baixo daquilo que é naturalmente esperado. O efeito prime ele tem vários motivos, né? E num artigo recente a gente percebe aí dois principais mecanismos, né? O primeiro é o cometabolismo, que trata justamente da participação em conjunto de micro-organismos para poder trabalhar na decomposição do material orgânico. Então, aquele material orgânico que seria decomposto com uma taxa muito reduzida por um único grupo microbiano, ele pode ter essa taxa muito aumentada caso a gente tenha um caso de cometabolismo e organismos que trabalham em conjunto para poder fazer a decomposição. Ao mesmo tempo, existem casos, né, da mobilização do carbono protegido do solo, né, com a liberação pela planta de ligantes orgânicos que vão liberar o material orgânico que está ligado a minerais. E com isso, o micro-organismo passa a ter acesso a esse material e passa a liberar o gás carbônico com uma taxa mais efetiva. Então, esse efeito prime está ligado muito a essas questões, a materiais que, de um lado, favorecem o cometabolismo, favorecem a decomposição, favorecem grupos microbianos que aumentam a velocidade de decomposição, mas também, né, ele pode estar ligado com a liberação de ligantes orgânicos que vão disponibilizar, né, que vão sequestrar os metais que muitas vezes protegem a matéria orgânica e com isso fazem com que a decomposição aconteça com uma velocidade muito acelerada. Bom, falamos de matéria orgânica, falamos de efeito prime, né, mas quais são os efeitos do material orgânico no solo? Bom, existem vários efeitos, então o humus ele apresenta várias propriedades interessantes. Né? Dentre essas propriedades a gente destaca que a questão da coloração, que facilita o acrescimento, a questão do aumento da capacidade de retenção de água, a combinação com argilas do solo, que permite a melhor troca gasosa, a quelação de compostos potencialmente tóxicos no solo, o fato de que ela é
pouco solúvel em água, então ela não é perdida por lixiviação, né? Além disso, a gente tem as características de que a presença de humus no solo, ela melhora, ela apresenta um efeito tampão, no sentido de manter o pH do solo estabilizado. Ela apresenta maior CTC, ou maior capacidade de troca catiônica, e isso faz com que o solo consiga reter mais os cátions disponibilizados. Eventualmente, a presença de humus ela vai disponibilizar nutrientes que vão servir para a nutrição da planta e também vai tratar da bioatividade, persistência e degradação de agrotóxicos no solo. Então, isso tudo vai trazer para a gente um benefício muito grande, né? Então, o humus ele tem essas características, que são características importantíssimas, né? Então, a presença de humus no solo, no mínimo, vai trazer todos esses benefícios para, né, o solo. E eu quero deixar claro que a grande questão do humus, né, e a grande questão da matéria orgânica do solo é que ela, se você prestou bastante atenção nesses efeitos que eu falei, você vai lembrar, né, das características dos solos tropicais. E você vai perceber que os solos tropicais eles apresentam exatamente essas deficiências. A deficiência de um pH baixo, né, a deficiência de uma baixa CTC, a diferença do fato de serem solos oligotróficos, ou seja, eles apresentam baixa disponibilidade de nutrientes. Então, tudo isso faz, a baixa retenção de água, e tudo isso faz com que a gente melhore o solo. Então, a presença de matéria orgânica no solo é certamente, principalmente nos solos tropicais altamente intemperizados, ela demonstra uma complementariedade muito grande e restaura a fertilidade desses solos de uma maneira muito clara, né? Bom, a gente também pode mostrar os benefícios da matéria orgânica por meio desse esquema, né, que mostra que o solo, que a matéria orgânica do solo, ela ajuda na estrutura do solo, na vida do solo e no ciclo dos elementos, né, e que isso vai trazer um benefício para diversas funções do ecossistema, como a proteção contra a erosão, o aumento da biodiversidade do solo, o aumento da produção primária, a regulação do clima e a qualidade da água. Então esse é um trabalho bastante recente que destaca a ligação da matéria orgânica do solo com todas essas funções do ecossistema, né? E essas funções do ecossistema elas são bastante significativas, ainda mais nos dias de hoje, que a gente está falando de nuvens de poeira que aparecem justamente, né, por solos que apresentam baixa matéria orgânica, altamente movimentados, né, e que trazem essas nuvens de poeira assustadoras. Não estamos falando de problema de água, né, que tem nos afligido aí, trazido muitas inseguranças para a nossa população. Nós estamos falando de mudança de clima, né, que também faz parte desse processo. E tudo isso tem uma ligação muito próxima, né, e muito verdadeira com a matéria orgânica do solo. Quando a gente fala da questão do clima, né, a gente já comentou um pouco na primeira aula a questão do clima e que, né, uma das questões do clima mais importantes, essa aqui é um gráfico que mostra o aumento da temperatura ao longo dos anos, e a gente está vendo aqui que a temperatura ela, de fato aumentou, né? Então a gente está percebendo aqui que, embora existam ciclos de redução e diminuição de temperatura, a temperatura está aumentando constantemente aí a partir, principalmente, né, da década de 60, a gente tem um aumento bastante significativo da temperatura na Terra, né? Além disso, a gente vê aqui a concentração de CO2 na atmosfera muito alta, né? Então, o que levou ao aumento da temperatura? Se a gente fizer uma relação aqui, né, uma correlação, nós vamos perceber que tem uma correlação direta de aumento de gás carbônico na atmosfera e aumento da temperatura. Correlação a gente sabe que não é uma relação de causa e efeito, né? Mas nesse caso, embora esses dois gráficos não possam ser usados para buscar essa relação de causa e efeito, a gente sabe que a causa e o efeito do aquecimento global está no aumento da concentração de gás carbônico, né? E essa concentração de gás carbônico ela foi desencadeada pela Revolução Industrial, pelo aumento dos solos agrícolas com uma perda de matéria orgânica muito grande, e a perda de matéria orgânica leva ao acúmulo de gás carbônico na atmosfera. Nós estamos falando de queima de combustível fóssil, nós estamos falando da derrubada de floresta para instalação de, né, sistemas agrícolas, nós estamos falando de erosão de solo, nós estamos falando de atividade industrial, e tudo isso leva à perda
né, de matéria orgânica do solo, degradação da matéria orgânica e acúmulo de gás carbônico na atmosfera. Nesse contexto, a gente fica com as perguntas, né? Como reduzir então o gás carbônico atmosférico? Então a gente pode dizer que uma forma de fazer isso é pelo sequestro do gás carbônico. Mas como? Né? Pela fotossíntese, né? E estocando esse gás carbônico no solo ou pela dissolução, estocado como carbonato. Né? Dissolução é um mecanismo mais industrial, mais complexo, e a fotossíntese é um mecanismo que depende apenas, né, muitas vezes, de manejar corretamente as plantações. Nesse contexto aí, a gente percebe que a conversão da planta em carbono microbiano, né, ela é um passo importante. Com o cultivo mínimo, o plantio direto, a gente consegue manter o carbono no solo, né, e impedir a decomposição da matéria orgânica. A gente também tem a questão da restauração de solos alagados, que podem também reduzir a taxa de decomposição de material orgânico. Né? O potencial para sequestro de carbono de forma inorgânica no solo é basicamente ilimitado. Né? E os solos eles acomodam quantidades expressivas de carbono. Né? A fotossíntese pode remover o gás carbônico, mas o nível de carbono no solo ele depende do tipo de manejo que você adota. Né? Então, por isso que essas questões estão todas ligadas, e por isso que a gente trouxe para vocês não só a questão, né, da dinâmica do gás carbônico, né, da dinâmica do carbono nos ambientes, mas também dos seus efeitos relacionados aqui com o ambiente. Bom, a gente finaliza essa aula né, em que a gente tratou especificamente dos mecanismos de decomposição da matéria orgânica. Falamos a respeito da formação do humus e de como que a formação do humus e evitar a decomposição dessa matéria orgânica pode ajudar a mitigar as questões relacionadas ao aumento do carbono na atmosfera, né, levando ao aquecimento global. Então nós agradecemos muito a todos vocês que nos acompanharam até aqui e nos vemos na próxima aula, em que nós vamos falar, né, de assuntos também relacionados ao ciclo do carbono. Um forte abraço a todos. Até mais.